No capítulo anterior, o figurante que vendeu o lobo começa a trincar os dentes de raiva, pois ele nunca imaginou que aquela porcaria era um mascote lendário. Então ele percebe que vendeu por um preço extremamente baixo do valor de mercado e ele fica se roendo de raiva. Zoe ignora geral e apenas entra na dificuldade abissal, fazendo os figurantes o chamarem de doido, pois ele era apenas um level 19 e estava desafiando a masmorra de nível muito mais alto do que o dele. Então Xuan começa a rir e fala que parece que esse calor estava jogando seus pontos fora. Zoe pensa que esse Rei Goblin era um chefe de nível abismo, mas ele era ridiculamente fraco e que ele até tinha guardado uma grande quantidade de mana achando que ele era forte, mas ele nem sequer precisou usar suas habilidades mais poderosas. Em seguida, um painel aparece informando que Zoe definiu um novo recorde e que ele havia desbloqueado um novo talento de conquista de rank A. O babão de Xuan então vai até ele, o consolando, falando que ele quase conseguiu concluir a dificuldade abissal e que na próxima vez ele certamente vai conseguir. Porém, ao ver Xuan quase tendo uma bilela, ele pergunta o que estava acontecendo com ele. Porém, Xuan pensa que não conseguiu eliminar aquele Rei Goblin e que seria melhor ele não desafiar essa dungeon novamente. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Zoe então leva Xuan até a dungeon na dificuldade abissal, mas ela fica toda oriçada pensando na bituca que ela tinha dado nele. Então ela pensa que os capiroscos tinham encurralado ela naquele dia, mas foi graças a Zoe que ela não se entregou ao desespero. Porém, de repente aparece uma horda de goblins guerreiros de nível 22. Então Zoe fala para Xuan que o nível deles parece alto, mas eles são bastante fracos. Zoe então diz para ela atacar um lado que ele vai atacar o outro, e Xuan puxa seu espadão, então Zoe começa a ativar os seus buffs, aumentando o poder deles dois, e em seguida Zoe começa a eliminar os goblins, e sem hesitar Xuan também usa seu corte negro para eliminá-los, e momentos depois eles finalmente chegam na sala do chefe da dungeon. E Xuan então diz para Zoe que irá tomar a liderança dessa vez, pois ela quer testar suas habilidades. Ela pensa que vai tentar usar o poder do capirosco da linhagem de sangue da sucubo que ela tem. Então em seguida Xuan lança um poderoso ataque contra o Rei Goblin, causando uma grande explosão. Porém o Rei Goblin não sofre muito dano, e ele diz que essa garota fez a força dele chegar a outro patamar, e em seguida ele ativa sua habilidade Terremoto. Agoniado, Zoe grita perguntando como Xuan estava, porém ela diz que estava bem. Mas ela pede desculpas a Zoe, pois não havia conseguido controlar o poder capirosco dela e havia deixado aquele Rei Goblin absorver o poder dela, o que o deixou ainda mais forte. Mas Zoe diz para Xuan não se preocupar com isso, pois ele também havia tentado eliminá-lo usando ataque físico e ele havia falhado. Então Zoe ativa sua punição da luz atingindo o Rei Goblin com vários raios, mas ele ativa seu escudo o protegendo, deixando Zoe assustado, comentando que isso era uma caceta mesmo, pois o efeito da habilidade dele foi fraco demais e parece que a resistência da magia do Rei Goblin havia aumentado drasticamente. Zoe então diz para Xuan que ele vai tentar atacá-lo novamente, mas se ele falha ela deve quebrar a pedra do abismo para retornar, e ele pede para ela não ficar triste por isso, pois esse é apenas um chefe de uma dungeon. Mas Zoe é pego de surpresa pelo Rei Goblin o atingindo, quebrando suas correntes, e isso deixa Xuan desesperada, pensando que isso tudo era culpa dela, pois foi ela que aumentou o poder desse chupingole do cão. Então ela fica se perguntando o que ela deve fazer. De repente ela vê a sucumbo dela falando que ela era fraca, pois se ela pudesse controlar completamente seu poder da linhagem sucumbo, Zoe não estaria nessa situação. Então a sucumbo diz que Xuan só pode ajudá-lo ficando mais forte e que estava na hora dela deixá-lo usar sua verdadeira força. Em seguida Xuan fica em transe, falando que vai ficar mais forte. Então o Rei Goblin putão da vida grita furioso dizendo que vai comer geral lá ele menos eu, e parte para cima de Zoe e precisa eliminá-lo. Mas Zoe diz que não pode deixar Xuan ficar em perigo e que ele vai usar o corpo de anjo para eliminar esse chupingole. Porém de repente um braço do Rei Goblin é cortado, fazendo gritar chamando Xuan de humana capirosca chupingola, mas ao ver Xuan, Zoe fica em choque, pois ela estava se tornando aquela Kenga do abismo. Então Xuan diz que esse era o seu real poder, ficando totalmente fora de si. Ela começa a rir pedindo para Zoe deixar ela eliminar esse monstro chupingole. O Rei Goblin tenta se regenerar, mas fica assustado,
perguntando por que ele não estava conseguindo absorver os poderes do Capirosco. Então ele percebe que na verdade era ele que estava sendo consumido. Então o Shuhan diz para ele não se preocupar, pois isso era apenas um aperitivo do poder dela. Mas o Rei Goblin fica louco gritando que quer esse poder Capirosco. Irritada, Shuhan diz que esse Chupingol era realmente nojento e que ela vai eliminar agora mesmo com apenas uma chibatada. Então ela lança um ataque contra ele, causando uma grande explosão. Em seguida é informado que a senhorita Shuhan havia eliminado o Rei Goblin e que ela havia ganhado pontos livres e experiência, e ela diz que finalmente acabou com esse monstro irritante. E logo depois Shuhan vai em direção a Zoe, esfregando o pudim dela nele ou chamando para fazer algumas coisinhas gostosas ou coisa boa. Porém, após Zoe não responder por estar em choque, ela pergunta por que ele não fala nada. Então em seguida seu rabicó começa a abrir a calça de Zoe, perguntando se ele não gostava dela assim. Então ela pega na mão de Zoe e coloca em sua cintura, mas Zoe rapidamente puxa o braço, quase tendo um treco até eu tô tendo. E então ele fala que Shuhan não era isso, pois ela não era a verdadeira Shuhan que ele conhecia. Shuhan então volta a se ficando assustada, tentando cobrir o pudim dela, perguntando o que é que tinha acontecido, envergonhada. Então ela diz que só estava assim por causa do poder capirosco da linhagem sucumbo dela. Porém Zoe começa a rir falando que estava tudo bem e que ele tinha pensado que ela tinha sido possuída por um capirosco. Então ele pede para ela se levantar, pois ele quer fazer essa dungeon mais algumas vezes. Momentos depois, os figurantes ficam assustados pois Zoe estava quebrando seu próprio recorde, mas de repente Shuhan também começa a quebrar o recorde de Zoe, fazendo eles perguntarem o que é que estava acontecendo. Então um deles questiona se essa não era a caloura que só estava conseguindo fazer a dificuldade difícil, e os outros falam que Shuhan é a segunda caloura mais forte e que não era surpresa que ela pudesse ir além com a ajuda de Zoe. Após Zoe e Shuhan abusarem de fazer aquela dungeon e concluir sua missão, ela diz para ele que ouviu dizer que a Casa Elemental preparou um show de fogos de artifício para os calouros de hoje, então ela chama ele para ir assistir com ela, e Zoe aceita dizendo que estava a fim de descansar um pouco também. Ao anoitecer, eles vão para a Casa Elemental, então Shuhan diz que estava preocupada com as invasões das criaturas do outro mundo, pois eles demoraram 30 anos para finalmente terem paz. Então Zoe diz para ela não se preocupar com isso, pois os monstros que estavam passando pelas fendas são bastante fracos e que além do mais, eles já eram fortes o suficiente para enfrentá-los. Então Shuhan animada fala que isso é verdade, e em seguida a queima de fogos começa, e ela diz para Zoe olhar. Após esses eventos, Zoe pega o trem para voltar para a cidade e encontrar sua irmã para lhe dar o remédio, pois felizmente ela agora tem a pílula de gelo e a sua doença não será mais um problema. E Xiao Yun estava lembrando de quando ela era pequena e perguntava à sua mãe por que Zoe estava demorando para voltar, mas a mãe dela a consolava dizendo que ele estava chegando e que ela não deveria se preocupar. Então de repente Zoe abre a porta surpreendendo e ela fala que finalmente ele voltou. Xiao Yun então corre em direção a Zoe feliz da vida o abraçando. Então Zoe diz que ele estava preocupado com ela, mas ao ver que ela estava bem ele pode relaxar um pouco. Xiao Yun então diz que ela estava bem melhor pois ela já tinha tomado seu remédio, e King ao ver Zoe o cumprimenta e pergunta quanto tempo ele vai ficar na cidade. Então Zoe responde que ele ficará por 4 dias e que voltou com o remédio para o tratamento final da Xiao Yun. E momentos depois, Zoe estava em sua casa, então o secretáriozão e a Madame Shui vai visitá-los, e após Zoe falar que conseguiu o remédio para Xiao Yun, o secretário fica assustado perguntando como é que ele conseguiu a pílula de gelo, pois ela é um rank S e um tesouro inestimável. Então Zoe ri dizendo que teve sorte e que não queria perder tempo, pois ele precisava dar logo o remédio para sua irmã. Xiao Yun então pergunta a Zoe se esse remédio realmente vai funcionar, mas Zoe lhe dá o remédio e espera ela não ter medo. E após ela pegar uma forte luz envolve todo o corpo dela, então ela entra no círculo mágico e diz que estava pronta. E Zoe diz a Madame Shui que ele vai lançar os buffs na Xiao Yun antes de iniciar o tratamento. E a Madame Shui fica impressionada sentindo a aura de luz sagrada poderosa de Zoe. Então ela diz que mesmo sendo uma sacerdotisa, a pureza da luz sagrada de Zoe era bem superior à dela. Então Zoe pede para a Madame Shui ativar a formação. E após ela ativar o poder da Xiao Yun começa a ser liberado. Então ela diz para a Xiao Yun comer a pílula de gelo. E após fazer isso ela sente o gelo tomar conta do seu corpo, a fazendo liberar um poder tão forte que quase destrói toda a sala, deixando o King preocupada. Madame Shui diz que o gelo da Yun explodiu e que isso indica que deve haver algum problema, mas Zoe diz para ela não se preocupar,
pois ele irá cuidar dessa situação. Em seguida, Zoe se aproxima da Xianyun segurando o poder de gelo que ela estava liberando, impedindo que aquela energia se espalhasse. Então, depois de dominar a situação, Zoe diz que aquela será a última vez que Xianyun perderá o controle de seus poderes. Após isso, Xianyun começa a controlar seus poderes e a Madame Shui diz que eles fizeram o mais difícil e que agora só dependia da Xianyun despertar sua linhagem. Quando ela finalmente completa, Xianyun vai até Zoe animada e ele pergunta como é que ela estava se sentindo e ela responde que acha que sua doença finalmente foi embora. Zoe então pergunta a Xianyun qual é a classe que ela gostaria de ter e ela responde que era claro que ela seria uma maga. Então ele diz que assim que ela chegar ao nível 10 ele vai conseguir um livro de conversão de classe para um mago oculto. E a animada Xianyun fala que será ótimo, pois ela estava sentindo um poder sombrio despertar dentro dela e que não vai demorar muito até seu poder ser liberado. Zoe então segura Xianyun e diz que quer testar esse poder sombrio, mas Xianyun começa a gritar pedindo ajuda dizendo que Zoe quer dar uma pisadela e que ela estava brincando, fazendo os outros começarem a rir. Então Madame Shui, no entanto, pensa que essa história de poder sombrio não era brincadeira. Depois que Zoe leva Xianyun para testar suas habilidades, ela diz que vai com tudo e em seguida ela ataca Zoe, mas ele bloqueia o ataque dela sem nenhuma dificuldade. Então animado, Zoe fala que o corpo de Xianyun havia se recuperado completamente e que agora estava na hora de cultivar o seu poder. No entanto, Xianyun começa a dizer que seu peito estava doendo novamente e que deve ser por causa do gelo de novo. Zoe percebe que ela estava mentindo, então avança para cima dela, a deixando assustada. Então Xianyun admite que isso era brincadeira e que na verdade ela não quer cultivar nada porque é cansativo demais. Mas Zoe invoca seu doguinho e fala que Grey é o mascote mágico que ela havia acabado de contratar e que ele vai deixar com ela nos próximos dias para não se sentir sozinha. No entanto, ele avisa que ela não pode ficar chateada se o mascote dele foi mais forte do que ela. Xianyun começa a rir dizendo que ela não se importava, e já que ela terá uma companhia, ela não se importará em cultivar seus poderes desde que não esteja sozinha. E após Xianyun agarrar Grey, ele fica desesperado tentando fugir dela. Então Zoe diz para aquele cachorrinho que seu sacrifício será lembrado. Alguns dias depois, Zoe pega a Grey de volta e agradece pelos seus esforços em ajudar sua irmã, mas de repente a professora Su surge diante de Zoe, ou fazendo perguntar o que ela estava fazendo aqui. Su responde que a competição de intercâmbio nacional de calouros começará em breve e que cada equipe precisará de 5 participantes, e ela veio procurá-lo para garantir que ele participe da equipe dela. Em seguida, ela mostra a lista com os melhores calouros da universidade e diz que Zoe precisava escolher 4 deles para formar sua equipe, mas Zoe pede para ela escolher os 4 melhores. Su então diz que nesse caso seria bom incluir um sacerdote, pois eles podem restaurar os seus status, já que eles tinham um papel muito importante, mas Zoe diz que não era necessário, pois eles só precisavam derrotar seus oponentes o mais rápido possível, e que além disso ele garante que consegue ficar em primeiro lugar nos desafios individuais, e nas partidas em equipe ele pode até enfrentar uma equipe inteira sem ativar sua linhagem. Su admite que Zoe não estava exagerando, pois seus poderes estão acima dos outros calouros e que talvez realmente não seja necessário um sacerdote. Então ela diz que se Zoe estava tão confiante, ela vai entregar a lista com os mais fortes ao mestre Wumang. Então Zoe por sua vez pede para ela não se preocupar, pois ele garante que sua equipe ficará em primeiro lugar. Na sala de reuniões, todos os professores estavam reunidos, então Wumang diz que Zoe já havia enviado a lista com sua equipe, e que ela havia escolhido a espadachim espiritual Shuhan, a toísta Xialan e o mago Tang, e o guerreiro Tiexin. Os professores perguntam cadê o sacerdote na equipe deles, e que essa equipe estava muito arriscada, já que sem o apoio de um sacerdote a margem de erro da sua equipe será reduzida drasticamente. Então um dos professores diz que no entanto ele não achava que isso seria um grande problema, pois apenas Zoe em si era poderoso o suficiente para eliminar as outras equipes, e que além disso Zoe tinha buffs defensivos muito fortes, e que ele era como se fosse 3 homens em um só lá ele. Animado, Wumang diz que sendo assim vai cuidar do treinamento deles, e que ele vai pedir para a senhorita Su reunir a equipe na Casa da Guerra em 3 dias. Momentos depois, Zoe estava na casa treinando para ficar mais forte, quando de repente ele recebe uma mensagem de Wang, informando que ele havia preparado uma aula individual para ele. Então Zoe pensa que essa era sua primeira aula desde que ele se tornou discípulo de Wumang, e que talvez ele possa ensiná-lo novas habilidades. Após distribuir os pontos de habilidade que ela havia ganhado nas missões diárias, Zoe comenta que ela havia ficado mais forte e que era fácil ele ficar mais forte usando esse sistema. Algum tempo depois,
Zoe se encontra com Vang, então ele cria um portal teleportando eles para a floresta com vários lobos da floresta de nível 23. Então Zoe pergunta a Vang se ele precisava expulsar esses lobos, e Vang fala que aquela era uma floresta na borda do campo de treinamento particular da guilda Tian, e que esse local havia sido criado por ele, e Vang diz para Zoe não se preocupar com esses lobinhos. De repente algo começa a sobrevoar o local, deixando os lobos assustados fazendo fugir, e ao ver aquela criatura Zoe comenta que esse local era incrível, pois ele tinha até mesmo dragões. Então Vang diz para Zoe que aquele é o dragão lendário de nível 62 e que esse era o mascote de um de seus discípulos. Então Zoe surpreso fala que não consegue nem imaginar o quanto ele deve ser forte por esse dragão estar nesse nível. Vang então diz que ele já estava igual a ele, pois ele estava no nível 64 e sua habilidade em combate até mesmo ultrapassava a dele, e que por isso ele tinha até mesmo entregado a guilda Tian para ele sem hesitar. Então Zoe fica impressionado, falando que seria incrível, pois ele já estava no nível 64 apenas tendo 30 anos, então ele disse que o talento dele era muito insano. Porém, Vang disse que ele viu diversas pessoas através de anos, mas Zoe era definitivamente o talento mais poderoso entre todos, e que ele bastava apenas trabalhar duro para ficar mais forte, e que ele tinha certeza que seus poderes irão ultrapassar os do seu discípulo. Vang então disse para Zoe prestar bem atenção, pois ele irá ensiná-lo uma habilidade especial chamada Escudo do Coração da Luz Sagrada. E após Vang liberar um imenso poder, ele cria um grande escudo mágico causando uma grande explosão atingindo um no outro, fazendo Zoe perguntar que caceta de habilidade poderosa era essa, pois ela era muito poderosa. Então ele pergunta se isso era um poder de uma classe terciária. Vang então entrega um livro para Zoe e diz que essa será a primeira habilidade que ele irá ensiná-lo, e que ele deve conectar sua consciência com o livro de habilidades e usar seus pontos para aprender essa habilidade. E após Zoe fazer isso, é informado que o escudo do coração da luz sagrada de Ranquear foi adquirido, e que ele pode criar 2 escudos em sua frente gradualmente se aproximando, causando uma grande explosão quando eles se colidirem, dando um grande dano de luz aos seus inimigos, e que eles permitem a passagem de aliados e bloqueiam os inimigos, e que além disso essa é uma habilidade de legado de um paladino. Ao ver que ela é uma habilidade exclusiva de paladino, Zoe pergunta a Vang se ele conhecia as habilidades de um paladino. Então Vang diz que esse escudo foi criado pelo seu grão-mestre enquanto ele ainda era um paladino terciário, e que ele havia herdado essa habilidade do seu mestre, e agora ele estava passando ela para Zoe. Então Vang diz para Zoe que como ele aprendeu a habilidade, ele gostaria de vê-la em ação, então ele pede para Zoe ativá-la. Zoe então ativa aquela habilidade criando 2 escudos, e após mandá-los colidir, uma explosão acontece diante deles, e Vang então se aproxima de Zoe falando que seria impressionante, pois ele havia conseguido fazer isso com o escudo Coração da Luz Sagrada, mesmo estando apenas no nível 1. Vang então diz que essa habilidade foi preparada para Zoe usar em sua partida em equipe, e que ele pode usar esse escudo para dividir o campo de batalha e limitar as ações do inimigo. Então o dragão rapidamente se aproxima deles, ficando atrás de Vang. Então ele diz que como Zoe já aprendeu uma nova habilidade, estava na hora dele testá-la em algumas aulas práticas, e que o dragão vai mandar todos os monstros ao redor atacá-lo. Então ele diz para Zoe que só dependia dele quanta experiência ele irá ganhar, e animado Zoe diz que Vang pode arrochar o nó. Em seguida o dragão solta um rugido atraindo os monstros nas proximidades, deixando-os furiosos. Então de repente Zoe é atacado pelas costas, porém ele diz que finalmente esses chupingolas apareceram, então ele corta aquela criatura com facilidade, e em seguida Zoe ativa suas bênçãos e pega seu marretão, pois diante deles várias criaturas haviam surgido. Em uma velocidade incrível Zoe salta em cima daquelas criaturas descendo o sarrafo neles, e com suas magias ele começa a eliminar os outros monstros, e após Zoe descer o sarrafo em geral, ele fica bastante cansado falando que finalmente havia acabado. Então Vang animado se aproxima de Zoe, dizendo que ele havia eliminado todos os monstros, e que ele não esperava que ele fosse usar toda a sua mana para eliminá-los. Então Vang pergunta se tivesse mais monstros aqui o que é que Zoe faria. Então ele pergunta se Zoe não tinha medo de ser eliminado, mas Zoe diz que como Vang estava aqui com ele estava de boa. Em seguida Zoe começa a beber algumas poções de mana, e após ele recuperar todas suas energias, ele diz que faz mais experiência desse jeito até gostosinho demais. Então é informado que Zoe havia subido para o nível 22, e que ele havia ganhado 20 pontos de atributos e 20 pontos de habilidade, para distribuir como ele quiser. Zoe então fala que ele pode até melhorar seu escudo da luz sagrada com seus novos pontos de habilidade,
E após fazer isso, Vang fala para Zoe que isso não foi nada mal, pois ele esperava que ele fosse eliminar apenas 100 monstros, mas ele havia eliminado 400. Zoe fala que isso é tudo graças às suas aulas, pois sem elas ele não teria melhorado nos últimos meses. Então em seguida eles começam a ir embora, e Vang diz que como Zoe vai criar uma equipe sem um sacerdote na competição, ele deve manter a calma e não vacilar nos momentos mais importantes. Porém Zoe diz para ele não se preocupar, pois com ele na equipe o primeiro lugar já estava garantido. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura!